Isso daí foi uma dashboard que o próprio cliente criou, tá? Foi o gestor lá do contrato que criou junto com a gente. E ela basicamente vai pegar o quê, né? O Jonathan vai explicar a respeito das cores e do impacto que cada grupo tem na SLA, a forma com que você pode configurá-lo. Isso. No caso, quando ele está vermelho aqui, provavelmente ele não está impactando na SLA aqui por conta de não por ele estar configurado como cluster, né? Ele só vai impactar se for atualizado esse cara aqui para que cada um deles seja impacte, né, no caso. Para poder acontecer isso, a pessoa precisaria de editar o grupo aqui e definir, só colocar no lado certo aqui, no caso, se na hora de configurar ele aqui, ele colocar que qualquer um deles vai impactar no cálculo, né? Dessa forma, se ele tiver vermelho, ele vai estar impactando naquele cálculo lá e na média do serviço de TI, no caso, né? Deixa eu só voltar para aquela outra tela. Aí, beleza. No caso desse proxy aqui, porque não tem nenhuma trigger, né, que está influenciando o cálculo, então ele não vai impactar em nada nesse caso aqui. E no caso onde estão as verdes é porque ele vai ter alguma trigger que vai estar impactando, né, se em algum momento cair, né, ou se der algum problema, vai alterar esse cálculo aqui da SLA conforme o que foi configurado lá na hora de você criar esse serviço de TI, no caso, né. Assim, uma das possibilidades, né, assim, o objetivo de estar criando esses serviços de TI aqui é mais para poder você estar gerenciando, né, toda a sua infraestrutura, né. A pessoa, depois que cadastrou lá o agent, né, ele vai buscar os itens com o Sphere lá e vai colocar na infraestrutura. Então, o objetivo também da gente estar criando esse serviço de TI aqui é para poder separar tanto os microserviços, né, por exemplo, os bancos de dados, servidores web, servidores de arquivo, quanto da própria aplicação como um todo, né. Aí isso vai ajudar também na hora de você estar atualizando e olhando os relatórios, igual naquele outro próprio relatório do cliente da cidadania que o Eduardo falou aqui, né. Bom, para criar um serviço de TI desses, deixa eu só voltar para o ambiente de testes nosso aqui. A gente tem a opção, né, na hora que clica em novo, quando clica em configurar, a gente pode selecionar um serviço aqui, por exemplo, a Amazon. Aí a prioridade, né, que ele vai estar impactando, por exemplo, se vai cair alguma coisa. Bom, e o uptime para poder fazer esse cálculo do SLA aí, né? Qual que vai ser o que é o funcional, né? Se ele vai ser o full time ou se ele vai ser o default time, né? Bom, como vai ser uma aplicação de forma geral, a gente provavelmente vai ser mais interessante colocar o full time aí, né? Bom, na hora de criar os grupos, a gente pode estar criando, igual eu comentei lá, um grupo de servidores web, um grupo de bancos de dados, um grupo de servidores de arquivos. Nesse caso aqui, por conta de eu estar criando um macro, por exemplo, no ambiente da Amazon, então ia ser interessante a gente criar aqui. Opa, deixa eu só voltar lá, porque a gente já tem um banco de dados aqui, né? Eu não salvei o nosso querido Amazon aqui, só um momento, deixa eu fazer de novo aqui. Vamos colocar o banco de dados aqui, novo grupo. Banco de dados. Nessa tela aqui, pessoal, a gente está configurando, né, aqueles dados lá conforme o relatório, né? Qual que vai ser o SLA mínimo que vai ser aceito, né? O tipo do SLA, se ele não vai ter impacto, se esse grupo, né, ele não vai ter nenhum impacto no cálculo, se ele vai ser impactado só de forma local, ou se ele vai impactar em toda a aplicação, em todo o serviço do TI. E esse colunas aqui é para a gente facilitar o tamanho, né, para poder atualizar o tamanho na tela. Né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho e terminar o processo. Né? Colocar aqui global. Vamos supor,
Normalmente, no caso de um cluster, a gente coloca para todos, né? Se algum dos itens aqui falhar, é o banco de dados. Deixa eu só atualizar aqui. Vamos colocar o nosso banco de dados ali. Beleza, eu tenho já o nosso banco de dados lá. Para a gente configurar aqui, deixa eu só atualizar Só aqui. reforça a mensagem aí de que, diferente de outras ferramentas, você consegue reaproveitar quantas vezes você quiser um serviço já criado, né? Então, você pode ficar à vontade para fazer isso. Nesse caso, esse banco de dados, ele é um microserviço, ele pode estar aplicado tanto naquele Amazon que eu estava criando lá, quanto em outros lugares. Igual aqui, por exemplo, storage de arquivos, eu posso estar criando um novo item com o banco de dados lá. Por exemplo, editar aqui, eu posso criar um novo grupo lá e inserir aquele serviço de TI, banco de dados aqui, salvar, que eu estou esquecendo de clicar para atualizar aqui, né? Aí no storage de arquivos agora, ele está lá, o grupo, o banco de dados que ele já estava disponível lá e o My Data Server que já estava participando aqui desse serviço de TI, no caso. Bom, nesse caso também a gente pode estar vendo os itens que fazem parte, né, da topologia desse serviço, né? Quais itens que têm dependência entre um e outro. Né? No caso, ele já mostrou, né, de forma filtrada, que aquele que eu cliquei, ele tem o My Data Server, né, e a comunicação com esse upmail aqui, né, no ambiente de testes que a gente tem aqui. Mas no caso, se a gente for olhar num cliente que tem uma quantidade de dados maior, por exemplo, deixa eu só abrir aqui nos serviços de TI do cliente. Vamos supor aqui, rede de telefonia. Eu cliquei errado, perdão. Deixa eu voltar aqui. Redes de telefonia aqui, topologia. Aqui ele mostrou de uma forma separada porque eles não têm comunicação entre eles, né? Vamos ver se tem algum dos serviços aqui que tem comunicação. Vamos lá, sistemas aqui. Não, esse aqui também não tem. Portal aqui. Tá, sites críticos. Tá, esse aqui só tem esse carinha aí. O do SEI tem. O do SEI tem? Porque às vezes alguns aqui, ó. não estão com o agent instalado ainda. Entendi. Por isso a importância de ter isso distribuído, né? Instalar o agent em todos os lugares que ele consegue detectar essas conexões. Isso. Em alguns casos, pessoal, principalmente lá no Cidadania, por exemplo, já teve casos lá, em outros clientes também da Central, que foi possível detectar que tinha item em produção que estava usando recurso de servidor em homologação, tá? Então, essa topologia automática tem muito dessa facilidade de você descobrir se tem conectividade entre esses ICs que não deveria ter e fica fácil de fazer esse mapeamento e corrigir. Certo. Bom, alguém tem alguma dúvida a respeito da criação dos serviços de TI, os relatórios, as dashboards?